passo a fala para ela para uma apresentação, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. A live está sendo gravada. Pedro, você pode passar o slide, por favor? Pode passar. Então, esse processo. Pode passar? Pode passar essa tela, Pedro. Então, a AMM, né, como todos vocês já conhecem, ela é uma associação que atende, né, uma assistência técnica e diretamente a administrações públicas. Então, todos os municípios que são filiados conseguem acessar as nossas orientações, a nossa prestação de serviço. Hoje, de 142 municípios, nós possuímos 140 municípios filiados. Então, a grande maioria de vocês possui os nossos contatos de telefone, de e-mail, tem acesso direto às orientações das ações, né, das áreas de trabalho de vocês. Aqui em específico da agricultura familiar. Pode passar o slide, por favor, Pedro? Nossa pauta hoje, nossa live, é para tratar sobre o IPM, né? O Índice de Participação dos Municípios. E aí, o início, ele se dá com uma orientação do que se trata esse índice de participação, o que ele traz de benefício para vocês, se ele envolve aporte financeiro, como está sendo feito esse repasse, aonde vocês conseguem identificar qual é o valor que os municípios estão recebendo. Então, o processo do ICMS, né, nós temos uma lei federal e uma lei estadual, né, de 2022, ela incluiu esse repasse de 25%. Então, do bolo de 100% de arrecadação do Estado, 25% do valor arrecadado deve ser repassado para os municípios. Esse repasse pode passar, Pedro, dentro do Estado de Mato Grosso, nós temos 8 critérios, né? 8 frentes que determinam qual é a metodologia desse repasse. Então, essa lei, como eu mencionei, ela é de 2022, a 746, e ela determina, né, implanta os critérios de reparticipação. Pode passar, Pedro? Esses critérios, eles estão distribuídos, né, dentro de agricultura, educação, saúde, unidade de conservação e terra indígena. E aí, o nosso objetivo aqui é tratado especificamente do da agricultura e o que a gente precisa já iniciar nivelando. Esse 25%, né, que é a cota parte dos municípios, desses 25%, 2% é referente à agricultura familiar. Então, o que mais eu ouço, né, de vocês, as dúvidas é a seguinte, Natasha, se no meu município não aumentou, não diminuiu a unidade de conservação, o tamanho da terra indígena, por que eu estou caindo de posição? Por que eu estou perdendo a arrecadação? Então, isso deve, né, isso está ligado à metodologia de repasse. Então, o ICMS, eu falo, a competição é de vocês entre vocês. Então, aqui em tela a gente tem um exemplo, a cota base de municípios é 25%. De 142, se só 3 cumprir o requisito, o valor vai ser distribuído entre os 3. Então, a conta é simples. Se você está perdendo, né? Se você não aumentou a sua arrecadação, é porque outro município teve um desempenho maior e melhor que o seu. Dentro da agricultura, o principal divisor de águas é a questão da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, e eu vou falar mais para frente detalhadamente. Pode passar, Pedro? Então, aqui traz, né, como eu já mencionei, a composição do índice. Então, esses 2%, né, referente à agricultura familiar, e eu trago aqui novamente atenção para vocês, porque muitos secretários de agricultura também são secretários de meio ambiente. A pasta acaba sendo uma só. Então, vocês têm a porcentagem de 5%, né, do valor total. Então, 3% de unidade de conservação e terra indígena, o parâmetro de terra indígena, ele é definido pelo Estado, ele é proporcional ao tamanho da área, mas o parâmetro de unidade de conservação, ele apresenta requisitos que vocês precisam cumprir para atender essa porcentagem. Então, nós teremos uma live na semana que vem sobre esse tema. Assim que a SEMA confirmar a data, eu já repasso para vocês. Então, vocês precisam ter atenção nesses dois, né? Unidade de conservação e terra indígena e agricultura familiar. Pode passar, Pedro? Então, nosso processo, né, como eu mencionei, a lei é de 2022 e ela estabelece critérios para vocês cumprirem a partir de 2023. Então, vou fazer uma breve contextualização sobre 23 e 24, né, porque a maior dúvida de vocês é, Natasha,
o que estamos recebendo, aonde esse dinheiro vem e como eu demonstro, né? Eu, secretário, demonstro para o prefeito, ou eu, presidente do CMDRS, ou membro do conselho, fico ciente de como está vindo esse repasse. Pode passar, Pedro? Então, o critério, pessoal, de 2023, 2024, era somente dois, né? 2023 era uma adesão a um termo de referência, e 23, e 24 era a aquisição de alimentos da agricultura familiar e assistência técnica. Em tela, tem um QR Code, então vocês podem acessar com o celular de vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat também esse link para vocês acessarem o QR Code. Maricilda, bom dia. Agora eu estou te vendo, seja bem-vinda. Chegou bem na hora certa. Pedro, libera o áudio, por favor, da Maricilda. Nós vamos entrar aqui no painel da CEPLAG. Então, a Maricilda é nossa superintendente convidada da CEAF. Ela já vai atualizar um pouquinho vocês sobre o painel. E aí depois a gente já segue por aqui. Então, quem não conseguiu acessar pelo QR Code, é esse link que eu mandei no chat. Eu acredito que precisa liberar, Pedro, por favor, o microfone da Maricilda. Tô tentando localizá-la aqui. Como que tá o nome dela no Zoom? No Zoom tá Maricilda Gonçalves. Aqui para mim apareceu na terceira página, quando eu vou descendo na setinha. Já é sala habilitar. Você consegue abrir o seu microfone, Mari? Oi, tá aberto aqui para mim, mas eu ainda não te ouço. Não tô conseguindo te ouvir. Deixa só ela tentar ajustar lá. Aqui não posso. Tá bom, então, Mari, eu vou continuar por aqui até a gente conseguir. E esse painel, pessoal, ele é um grande avanço, né, do estado de Mato Grosso, ele é conduzido pela CEPLAG e ele traz todas as informações dos repasses do ICMS. Então, nessa próxima tela, eu mostro, né, para vocês, eu demonstro somente referente à agricultura familiar. Então, qual que é o primeiro processo? A gente estava, né, em 2023, vocês vêm de uma porcentagem igual, então, o único critério era aderir a fazer adesão ao CEIAF. Então, todos fizeram essa adesão e a porcentagem foi redistribuída igual. Então, vocês vêm de 0,14, né, cada município. Agora, em 2024, que vocês informaram no começo do ano em 25, já começa a ser o desempenho de vocês. E aqui eu destaco, né? Vocês todos vão conseguir acessar as 10 primeiras posições referente ao índice, né, da agricultura familiar. Então, Cáceres ficou em primeiro lugar, Jauru em segundo, Nova Mutum em terceiro, Bom Jesus da Araguaia, Silvio, né, vice-prefeito e secretário de Agricultura em quarto, Figueirópolis do Oeste em quinto, Santo Antônio do Leste, não, Santo Antônio acho que é de Leverger em sexto, Paranaíta em sétimo, Nova Bandeirantes em oitavo, Jaciara em nono e Mirassol do Oeste em décimo. Então, vocês entrando aqui, naquele painel, só volta, por favor, Pedro. Naquele painel, quando vocês iniciam ele, Pedro, tá, mas quando vocês iniciam o painel, ele vai abrir essas opções que está na coluna esquerda. Resultado municipal, ranking municipal, repasse municipal. Então, quando vocês clicam no ranking, vocês vão ter a opção de analisar por anos. Então, vocês vão marcar o ano ali. Esse que está em tela agora é o município de Alta Floresta. Então, aqui já é o ranking municipal. Vocês vão conseguir fazer uma consulta direto pelo seu município. E aí, quando vocês virem fazer essa consulta, qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Por exemplo, aqui a agricultura familiar, Alta Floresta, está uma setinha
tinha de 31. Então, vocês todos vão cair da segunda posição para uma mais baixa. A queda está muito grande porque o repasse ele era o mesmo valor. Então, só Vila Rica, que era o último município, ficou com uma sobrinha, ficou em primeiro e vocês todos em segundo. Então, esse ano, do ano passado para esse ano, é normal essa queda. Agora, de 2025 para 26, que vocês vão poder comparar a operação de vocês com vocês mesmos, tá? Então, aqui vocês conseguem pesquisar. Pode passar, Pedro. Mais abaixo, a gente tem aquele terceiro ponto que é repasse municipal. Então, aqui está uma das maiores dúvidas de vocês. Sempre perguntam, Natasha, o que nós já estamos recebendo? Na onde esse dinheiro está caindo, né? Como eu faço para ter acesso a esses valores? Então, pessoal, percebam, aqui eu pesquisei Alta Floresta, mas qualquer município que vocês pesquisarem, se vocês colocarem Paranaíta, se vocês colocarem Cáceres, se vocês colocarem Tabaporã, qualquer um, aqui na parte agricultura familiar vai estar o mesmo valor. Por quê? Vocês estão recebendo em 25 referente ao valor de uma ação de 23. Então, aí 23 todo mundo fez igual, só fez adesão. Então, percebam também outro detalhe, que o Power BI, esse da CEPLAG, ele está atualizado até o mês 11, mas as informações financeiras estão atualizadas somente até agosto. Então, quer dizer que de janeiro a agosto, vocês receberam mais de 580 mil reais referente ao esforço da agricultura familiar. Ao longo de 2025 todo, a média de receita de vocês passa um pouquinho de 700 mil reais. Então, o que isso quer dizer? O esforço de vocês em 23 oportunizou ao município uma receita de 700 mil reais referente ao trabalho da agricultura familiar. Contudo, pessoal, nós temos uma lei federal que obriga somente que recursos da educação e da saúde sejam aplicados nas áreas finalísticas. Então, aqui é uma dificuldade de vocês, né, secretários de Agricultura, porque o dinheiro vem pelo seu esforço, mas não tem uma obrigação legal de ser aplicado dentro da agricultura. Primeira orientação, né, e qual é um caminho que vocês têm aqui para garantir esse recurso dentro da pasta? Seria a criação do Fundo Municipal da Agricultura Familiar. Então, esse fundo, né, ele é criado por meio de lei. Aqui também a Alta Floresta já comentou durante uma live que nós fizemos que ele já tem esse fundo da agricultura, e aí no fundo é fixada uma porcentagem. Então, desses 700 mil que vai cair, quantos por cento vai para o fundo? 5, 10, 50, 100? Essa articulação ela tem que ser feita junto com o gestor do município, tá bom? Então, o dinheiro não chega separado escrito, agricultura familiar. O dinheiro chega no bolo total de receitas de vocês, que é repassado pelo governo do estado semanalmente. Pode passar, Pedro? No próximo item, o Power BI, ele apresenta uma pasta materiais complementares. Então, quando vocês clicam dentro dela, vocês têm essa primeira aba, agricultura familiar. Dentro da agricultura familiar, vocês têm essa parte de baixo, que é um drive. Então, aqui vocês conseguem acessar apresentações já realizadas sobre o ICMS, a cartilha de orientação de como fazer o Plano Municipal da Agricultura Familiar, a memória de cálculo que mostra qual foi o seu desempenho em 2024, tanto de assistência técnica como de merenda escolar, e as normas complementares, todas as legislações referentes aos coeficientes da agricultura familiar, tá? Então, tudo que vocês precisam tem aqui. Pode passar, Pedro. Agora, nós vamos começar a falar sobre as responsabilidades de 2025. Então, novamente, o ano base é 2025, vocês executam agora. Em 2026, até 31 de março, vocês informam a CEAF que vocês executaram, e em 2027, vocês recebem o aporte financeiro, tá? Pode passar, Pedro, por favor. Então, esse ano de 2025, são 4 critérios que vocês estarão sendo avaliados, tá? A gente vai tratar ponto a ponto, mas é importante vocês perceberem, né, e repararem que os critérios, eles possuem peso diferente. Então, o primeiro critério, né, é o cumprimento
de execução do termo de adesão. Que termo é esse? O que o prefeito de 2023 assinou com a CEAF, né? O TAC que ele assinou com a CEAF. Esse que é o termo. Natasha, nós estamos aqui com uma nova gestão, a gente não sabe o que foi assinado. Sabe sim. Se você já analisou, já estudou as portarias, a 64 e a 9, né, que são referentes à agricultura familiar, dentro dela tem lá em anexo o termo na totalidade. Então vocês conseguem ver qual é todos os compromissos firmados pelo município de vocês, independente de ser um novo gestor. Esse critério tem o peso de 0,2, né? Assistência técnica e extensão rural 0,3. A FAEM, que é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 0,2. E recursos aplicados da agricultura familiar, 0,3. Pode passar, Pedro? Então, o primeiro critério, pessoal, é o cumprimento da execução do termo de adesão. Então, o que vocês precisam trabalhar, né? O que será cobrado de vocês aqui nesse ponto? São duas frentes, né? A primeira frente ela é relacionada ao CMDRS. Então, qual que é o primeiro ponto? É a legislação do Conselho atualizada. Ah, Natasha, a maior dúvida que vem de vocês para mim. Eu tenho uma lei de 2021, ela é recente, ou até mesmo de 2024. Então, essa lei serve? Vou te mandar a lei, analisa, vê se serve, se não serve. Pessoal, o princípio da criação do conselho, né, ele tem que estar instituído por lei, ok. Para vocês saberem se a lei de vocês está certa ou está errada, é básico. Aqui no artigo 2, ele diz sobre a paridade. Esse é o modelo, né, que nós criamos. Então, a lei de vocês pode ser até de 2025. Se ela não tiver paritária, se ela não tiver 50% da sociedade civil e 50% do poder público, vocês precisam ajustar. Então, o princípio da lei é criar o conselho e definir quais são as suas competências e definir quem é a composição. Então, aqui vocês precisam analisar. É 10 pessoas? É 8? É 6? A gente, né, o Estado não determina qual é a quantidade mínima. Ele determina que tem que ser paritário. Então, essa semana eu atendi um município que tinha 9 pessoas determinadas em lei. Você já percebe que não é paritário, porque é um número ímpar. 3 da sociedade civil, do poder público e 6 da sociedade civil. Então, não vai ser paritário. Então, não, aqui a questão está criado por lei? Tem paridade? Então, esse é o ajuste que vocês precisam analisar e corrigir, adequar ao seu município. Essa obrigação até 31/12 de 2025. Não estou te ouvindo, Mari. Mesmo com o microfone, quando você abrir o microfone, a gente tenta falar agora para ver se vai funcionar. Não te ouço. Pedro, tá só aqui para mim ou tem mais gente que vocês estão ouvindo a Mari Silda normal? Pedro, Não entendi, Natasha. vocês estão conseguindo ouvir a Mari Silda quando ela abre o microfone? Não, só mostra no sistema que ela habilitou o microfone, mas o áudio dela não está saindo. Eu acho que o problema é no dispositivo dela. Tá. Então, pessoal, vamos seguindo aqui. Peraí. Vamos seguindo aqui. Então, referente ao conselho, primeiro ponto, minuta da lei do. Deixa eu fechar esse. Aqui para não ficar esse barulhinho para vocês. Me desculpem que eu tô com. Eu já te mandei os links, Pedro, então tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto que vocês têm que avaliar é a questão do conselho à lei. Ah, Natasha, você que vai dizer se está certo ou se está errado? Não, vocês que precisam analisar o principal ponto, paridade. Passa, Pedro, por favor. Segundo ponto que vocês precisam analisar. O conselho, pessoal, vai estar instituído. Pode passar, Pedro. O conselho vai estar instituído por lei e ele precisa ser regulamentado. Então, aqui na lei diz, está criado, as competências é tal, mas é na regulamentação, no regimento interno, que a gente vai saber qual é o funcionamento do conselho. Pedro, pode passar, por favor, o slide?
Tá. Então, aqui eu trago um exemplo sobre a resolução. Nós também criamos um modelo de resolução, usamos de base, ficou até com CEDRS, usamos de base a minuta do Conselho Estadual. Então, vocês vão ajustar, tirar o que vocês acharem que não precisam, né? Mas os conselhos, eles precisam estarem com o regimento interno que vai fazer a operação, né? Que vai dizer qual é o funcionamento de vocês. E o principal ponto aqui, pessoal, uma dica. Já passam e já está estabelecido nesse modelo do regimento a questão de um calendário anual. Então, vocês fazem um calendário anual em janeiro, vocês publicam e vocês vão ter as datas fixas de reunião do ano inteiro. Então, independente, marcou uma reunião lá no começo do ano, em fevereiro, e nós não tivemos, né, tal presidente, tal secretário, e não tem paridade. O conselho é de 10 participantes e só chegou 5 pessoas, só chegou 4 pessoas. Dentro do regimento já prevê o que vocês fazem nesses casos. Deu um empate, por onde que a gente faz? Qual que é o nosso caminho agora? Então, o regimento, ele dá a operação de vocês e o calendário anual, ele vai fixar a operação também. Em que sentido? É uma garantia. Todo mundo já sabe qual é a data fixa da reunião. Se marcou reunião e não está todo mundo, vocês esperam o tempo, né, de meia hora, e inicia. As pessoas que estiverem ali têm autonomia para decidir pelos que não estiveram. Então, tem municípios, né, que infelizmente teve ações, né, de conselho que não estava dando quórum, que não estava participando, e os municípios não conseguiram, estavam com dificuldade para manter a frequência mínima. Por quê? Vocês precisam ter agora, em 2025, no mínimo 4 reuniões do conselho, todas com ata, né? O que é uma ata? A ata é um registro dos temas e das deliberações que foi abordado durante a reunião. E essas atas precisam estar assinadas. Aí vocês também me perguntam, Natasha, a assinatura pode ser digital, tem que ser em punho, é todo mundo que assina. Como que eu faço para pegar a assinatura? A resposta está no que vocês mesmos fizeram. Se o regimento de vocês diz que a participação é híbrida, presencial e virtual, ok. Se o regimento diz que as atas serão assinadas por secretário e por presidente e secretário executivo, ok. Se o regimento diz que vai ser assinado por todos os membros do conselho, ok. Então, aqui vocês vão ter que demonstrar conforme o regimento diz. Não vai ser eu que vou dizer, façam assim. O regimento que vai estabelecer qual é o processo de vocês. E o principal, essa frequência, né? Esse secretário do conselho, ele precisa ter esses registros. Quais foram as reuniões, quais foram, quem participou dessas reuniões. Então, na primeira reunião foi tal dia, os temas foram esses, as pessoas que participaram foram essas. Agora, vocês precisam comprovar que o conselho não existe só no papel, que não foi um conselho feito só no final do ano para aprovar relatório, que ao longo do ano vocês tiveram essas ações. Com relação à publicação, gente, nós, né, a nível de conselho estadual, precisa publicar em diário oficial, precisa ser dado publicidade, convocação de reunião não é por WhatsApp ou por ligação. Então, assim, vocês precisam ter formas auditáveis. Natasha, a gente não tem condições hoje de publicar no Diário Oficial. Todos vocês que são filiados podem publicar no jornal da MM sem custo. Natasha, a gente está em dezembro e eu não publiquei o calendário lá em janeiro. Ok, se organiza para 2026. A questão do calendário não é uma obrigação. Eu só estou citando como exemplo para vocês conseguirem operar melhor, tá bom? Pode passar, Pedro, por favor. E também utilizem os e-mails, canais oficiais, tá? Então, com relação ao conselho, era isso. Agora, o segundo ponto, com relação ao termo de adesão, é o Plano Municipal da Agricultura Familiar. Então, vamos lá. O que a portaria determina referente ao plano? Vocês precisam iniciar em 1º de janeiro de 25 e podem finalizar até 31 de dezembro de 26. Então, vocês têm 2 anos para elaborar o plano municipal. Natasha, aqui no meu município, nós não vamos conseguir finalizar o plano em 2025. Ok, vocês precisam, então, publicar pelo menos
A nomeação da equipe de trabalho. Vocês vão dizer quais são os profissionais que estão fazendo o plano, porque vocês precisam já ter iniciado. Então, virei 25, não fiz o plano e não publiquei, perde recurso. Não pontua. Então, a obrigação, o alerta principal de vocês aqui, né, com relação ao conselho, verificar como que tá, se a lei tá certa, se tem regimento, se não tiver, publica. E o segundo ponto, a publicação da equipe. Tudo isso até agora, 31 de dezembro, certo? Quando a gente fala de publicação de equipe, muitas dúvidas de vocês também é o seguinte: Natasha, qual é a equipe mínima? Tem que ser funcionário da prefeitura? Tem que ser paritário? Tem que ser pessoas do conselho? Dentro dessa cartilha, né, que eu já mostrei para vocês lá no sistema do BI, onde vocês acessam, ela tem um passo a passo de como fazer as oficinas e no final ela tem esse modelo de nomeação da equipe. Quando ela coloca a nomeação da equipe, ela dá no modelo assim: servidores da prefeitura. Quais são os servidores da prefeitura? Qual que é o objetivo principal do plano? Ouvir a demanda junto à comunidade, à sociedade civil, das necessidades e das ações para a construção da política pública da agricultura familiar. Por exemplo, o gestor, o secretário, quer construir um laticínio. Vai lá para o deputado pedir recurso financeiro para um laticínio. Mas lá na ponta, o produtor está fortalecendo, está organizando em associação e querem trabalhar com piscicultura. Então, o plano, gente, ele é para traçar quais são as principais cadeias produtivas, qual é o planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, aqui precisa estar participando as pessoas da prefeitura que trabalham com áreas da agricultura familiar. É somente agricultura? Não. Lá na assistência social, eu estou trabalhando a questão de vulnerabilidade social, a questão da cesta básica, e eu preciso, naquele assentamento que está com um índice de violência maior, levar uma política pública para os jovens para se manter no campo. Então, precisa envolver assistência social. A Secretaria de Saúde identificou que a parte de doenças, a parte de epidemiológica, está com dificuldade, com caso de mais constante em tal região. Que lá naquela região eles não têm problema. Então, vai envolver a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Educação identificou que os produtores, né, que naquela região tá com êxodo de filho de agricultor indo para a escola. A Secretaria de Meio Ambiente já tem dentro do radar que tal assentamento precisa de uma regularização fundiária, precisa regularizar o sistema de tratamento do laticínio, da área que eles estão manipulando. Então, todas as pastas têm correlação com a agricultura familiar. Cada município vai identificar. Natasha, aqui no nosso município, a Empaer está presente no conselho e nós queremos que a Empaer esteja com a gente dentro do plano. A gente quer chamar o INDEA, a gente quer chamar o INCRA, aqui eu tenho o Intermate, a nível aberto para a escolha de vocês, desde que as representações que venham compor sejam de áreas ligadas com a agricultura familiar. Com relação à nomeação da equipe, né? Já estou vendo aqui no chat. Tem que aprovar a nomeação? Não. O conselho pode ser, né? Vocês podem levar isso como um tema para o conselho e o conselho identificar uma pessoa para participar? Pode. Mas a ação do conselho aqui, ela será no final do processo de analisar o plano e validar o plano, tá bom? Então, tem lugar, por exemplo, que contratou uma empresa particular para fazer o plano. Ok, você vai ter que publicar a nomeação e vai dizer, empresa tal, qual que é a composição? Lá tem um biólogo, lá tem um agrônomo, entendeu? Qual que é o perfil e quem que vai fazer esse plano? A publicação da equipe é feita no diário da MM? Gente, a publicação da equipe é uma portaria de vocês. Então, se vocês publicam portaria no site,
de vocês, se vocês publicam portaria por meio de leitura em sessão na Câmara de Vereadores, entendeu? Precisa estar publicado, mas no formato que vocês já usam. Eles só querem, né? O Estado só cobra o quê? Que tenha um documento oficial nomeando quem é que vai fazer. Então, novamente, precisa ser nomeado até 31/12. Passou janeiro, esse item vocês não vão poder mais fazer para corrigir, ok? Pode passar, Pedro, por favor. Agora nós vamos entrar no segundo critério: assistência técnica e extensão rural. Então, para a gente falar de assistência técnica e extensão rural, todos vocês, eu acredito que já conhecem de cor e salteado a portaria 64. Então, ela define os critérios, né, que qualificam o índice. Ela detalha e traz para vocês como será considerado atendimento de assistência técnica e extensão rural. Então, ela tem um anexo 5, que é esse que eu estou mostrando em tela, né, um modelo de relatório, e esse anexo, gente, ele já tem a base do começo. Vou dar, por exemplo, o município que possui dentro da agricultura, né? Vamos ver lá em Lucas e Rio Verde, não. Vamos pegar um município menorzinho. Em Ribeirão Cascalheira. Então, lá em Ribeirão Cascalheira, a Secretaria de Agricultura possui um exemplo, tá? 2 agrônomos e um técnico em agropecuária de ensino médio. Então, ok, a prefeitura tem 3 profissionais. Cada profissional vai preencher uma planilha dessa. Então, o seu João, né, que é o agrônomo, durante 25, quem que o seu João atendeu? Aqui ele vai colocar nome, CPF, telefone, endereço. Qual que é a atividade? Foi um atendimento por WhatsApp? Foi uma visita em loco? Foi uma palestra? Qual foi o serviço prestado? Foi uma orientação sobre elaboração de CAF? Foi orientação sobre como vender para merenda escolar? E qual foi o dia? Então, o João faz a planilha dele, o José faz a planilha dele e a Maria faz a planilha dela. Vocês juntam as 3 planilhas e encaminham para a CEAF a quantidade total. Natasha, somando dos 3, deu 600 atendimentos. Mas o João e a Maria foi os 2 na mesma propriedade 50 vezes. Então, quando vocês forem lançar no sistema da CEAF, vai contar só 550, porque o sistema não aceita duplo atendimento. Vocês podem fazer 10, 20, 30 atendimentos na mesma propriedade, mas o objetivo aqui é uma variedade de atendimento a unidades de agricultores familiares, entendeu? Então, o objetivo aqui não é CPF, mais CPF. O objetivo aqui é mais propriedades produtivas serem atendidos, entendeu? Em vez de todo mundo, Agricultura, Empaer e Senar, ir atender o assentamento Dom Osório, querem o quê? Que atende o assentamento Dom Osório, que atende o Campo Largo, que atende o Rio de Cima. Então, o Estado está nos colocando, né, que a gente passa a atender a agricultura familiar em totalidade, não direcionando somente para um. Comunidade indígena, quilombola, todo o pessoal, todo o público da agricultura familiar, ribeirinho, pescador, todo mundo que é agricultura familiar, que for atendido, tendo esse registro, vocês podem contabilizar, certo? Pode passar, Pedro, por favor. Essa outra lâmina, ela é um exemplo, Pedro? Essa outra lâmina, ela é um exemplo ainda da portaria 64, que também é um ponto de dúvida de vocês. Natasha, o que vai ser aceito? Pode voltar uma, Pedro. O que vai ser aceito de atendimento de assistência técnica? Pedro, volta uma para mim, por favor. Espera aí, gente. Aí, então, aqui, a portaria 64, ela traz o quê? Atividades agropecuárias. Pedro, estava naquela ali do amarelinho mesmo, estava certo. Uma para frente, que tem a borda amarela das imagens. Ela traz as atividades agropecuárias e as atividades não agropecuárias.
Isso, essa tá certo, obrigada. Então, o que que é atividade agropecuária? É manejo e conservação do solo, sistema de produção, orientação de ser. Gente, eu tô com delay, eu não sei se é minha internet que tá devagar. Não passa, Pedro, deixa lá na amarela mesmo. Então, são as atividades que vocês já têm uma frequência e como se diz? Você já tem uma vivência maior. Mas também será aceito atividades não agropecuárias. Então, o que que isso quer dizer? Por exemplo, vocês, ó, bem ali, atendimento à comunidade indígena, isso é agropecuário, tá, gente? Não vão me confundir aqui. Mas, por exemplo, o setor de vocês ajuda os produtores nas declarações do INCRA, ajuda os produtores em emissão de documento para a Receita Federal. Todo e qualquer atendimento dessas ações pode ser contabilizado. Ah, o setor de meio ambiente foi fazer uma educação ambiental lá na propriedade do seu João para dizer para ele que a manipoeira da mandioca é contaminante, que ele não pode jogar no solo, que ele tem que recolher, que ele tem que fazer uma fertilização. Então, todas essas ações contabilizam. E aí, as não agropecuárias. Essa aqui salvou muito município ano passado. Por quê? A Secretaria de Agricultura não tinha registro de quais eram os atendimentos que estavam sendo feitos e precisava comprovar. Então, eles recorreram à Secretaria de Saúde. Então, lá na Secretaria de Saúde, os ACS, né, que são os agentes de saúde de campo, eles fizeram atendimento na zona rural, né, nos assentamentos, na zona rural, na própria aldeia, e fez um acompanhamento com o produtor na questão da saúde do trabalhador. Então, aquele produtor foi acompanhado, foi vacinado, e aí ele melhorou e estava em condições para vir para a roça. Então, esses atendimentos também são considerados, desde que tenha nome, telefone, CPF, endereço. Então, a regra é a mesma. Aquelas informações mínimas precisam ser prestadas por todas as pessoas que vão fazer assistência técnica, tá? Pode passar, Pedro, por favor. E aí, pessoal, quando vocês forem fazer, né? Pedro, manda aqui no chat, por favor, aquela lista de PDF que eu mandei para você no WhatsApp. Então, ali vocês vão conseguir identificar qual é a mínima de assistência da 64. Ela coloca que as visitas elas são de acordo com o IBGE, o Censo Agropecuário. Então, todas as quantidades estão tiradas dali. Mas a CEAF está revendo esses valores e acho que em breve. Tá normal agora? Tá, vamos repetir aqui. Eu vou mandar, o Pedro vai mandar para vocês aqui no chat a quantidade de ATER que cada município tem que fazer. Da onde que eu tirei? Ainda tá cortando, pessoal? Será que faz assim? Eu vou logar pelo meu WhatsApp e vou ir falando por ele para ver se melhora aí para vocês. Melhorou? Tá, mas ainda assim eu já vou ir logando, que acho que vai estar mais. Então, relacionado à assistência técnica. Da onde que a gente tirou a quantidade de ATER que vocês precisam fazer? Foi do Censo Agropecuário de 2017. Então, o Pedro vai mandar aqui no chat uma lista no PDF, que diz a quantidade mínima por município. E a primeira coluna é de 24, a segunda coluna é de 25. Mas, qual é a atenção que vocês têm que ter? A CEAF está para publicar uma portaria com algumas mudanças. E essa quantidade vai sofrer alteração para menos, tá? Mas ainda não está publicado, oficializado. Nem eu sei qual é a quantidade que muda, tá bom? Então, assim, já falta 30 dias para acabar o ano. 30 não, 27. Então, já vão trabalhando com essa. Vocês já trabalharam o ano inteiro, né? Com essa quantidade, mas depois a gente vem com essa portaria que vai alterar. Eu já vou respondendo aqui para a gente ficar mais dinâmico. Então, isso é a mesma metodologia
de planilha para a TER. Para merenda, eu vou falar daqui a pouquinho na hora da merenda, tá bom? Vai mudar a planilha da merenda, porque vocês identificaram, né, que quando vocês preencheram dava duplo entendimento. Então, a forma de envio dos dados da merenda vai ser parecido com aquele envio da impugnação, tá bom? Aquele documento do Word, tá? Depois a gente fala melhor disso na parte da merenda. Só para fechar a TER. Então, a quantidade mínima é o que está dentro do Censo Agropecuário 2017. Natasha, no meu município está me pedindo 800 atendimentos. Ok, você precisa fazer os 800 atendimentos. Você pode fazer somente pela Secretaria de Agricultura, você e os técnicos que tem dentro da pasta. Você pode pegar, né, como eu dei o exemplo da Secretaria de Saúde, e ainda assim, Natasha, usei da Agricultura, usei da Saúde e deu só 300 atendimentos. Tá me faltando ainda 500. O que vocês vão fazer? Vocês podem usar de instituições parceiras de assistência técnica. Quais são elas? A Empaer, o Senar, o Sebrae, a própria MM. Vai poder usar? Vai, desde que tenha cooperação técnica. A questão da ATER, vocês já avançaram bastante. Eu conversei com a equipe da Empaer e bastante municípios assinou já a cooperação técnica. Quem ainda não assinou e tiver interesse em usar os dados da Empaer, precisa assinar cooperação técnica até 31 de dezembro de 2025. Senão, não vai poder usar os dados, ok? Então, tem esse exemplo, vocês precisam se atentar a essa questão do termo de cooperação quando for usar dados de outra instituição. Pode passar, por favor? A planilha de atendimento será a mesma do ano passado? Sim, a planilha de ATER não muda. O que vai alterar é o formulário da alimentação escolar. Natasha, então esses atendimentos são contados apenas um por produtor, ou seja, se ele foi atendido por 2 ou 3 técnicos, ele contará apenas uma vez, mesmo que sejam realizadas mais de uma visita por produtor? Exatamente, pessoal, porque o foco de ATER não é para produtor, é para a unidade de produção. E essas unidades de produção foram retiradas do censo agropecuário. Então, se o censo diz que na sua cidade você tem 1.500 famílias, 1.500 unidades produtivas, você precisa ter 1.500 atendimentos. Aqui entra uma particularidade, por quê? A gente não tem, tipo assim, um cadastro de propriedade. A CEAF não tem isso. Então, ela não consegue limitar, por exemplo, se 6 CPF moram na mesma casa, para contar só um. Entendeu? Então, ainda está passando, digamos que alguns CPFs da mesma unidade produtiva. Então, mas o filtro de não valer 10, 15 atendimentos por CPF consegue fazer. Então, se um produtor, como eu disse, foi atendido pela Empaer, pela Agricultura da Prefeitura e pelo Senar, ótimo. Mas para contar, ele só conta como uma unidade, certo? Sim, Tawane, Senar, Sebrae, Empaer, a MM, aqui para a região de Alta Floresta, ICV, ISA, tem algumas ONGs que também fazem assistência técnica, então todas essas vai contabilizar, desde que tenha um documento formalizando cooperação técnica entre prefeitura e instituição. Não tem regra de 3 visitas, tá, pessoal? Essa regra ela está cancelada desde o ano passado, porque senão teria município que teria que fazer 6.000 atendimentos. Então, a regra das 3 visitas não está valendo, tá bom? Aqui em tela é um exemplo de um relatório de ATER. Então, só para vocês entenderem sobre preenchimento, vocês já preencheram no passado, todo mundo já sabe de cor e salteado, mas só para a gente relembrar aqui. Então, tem que ter nome, CPF, endereço. Atividade é atendimento por WhatsApp? Foi uma visita? Foi um atendimento na secretaria? Então, todas as orientações vocês podem colocar aqui, né, no serviço prestado, qual foi o serviço feito, e embaixo quando é atendimento em grupo. Então, por exemplo, fez uma reunião para falar sobre PNAE, PAA, então vai também colocar os dados aqui, beleza? Para apuração em 2020. Ai, gente, espera, que eu me perdi aqui.
Ai, começou a chegar muita pergunta. Será que ela já. Tá, para apuração em 2026, com base em 25. Será considerado o número total de beneficiários da agricultura familiar 25% do total de beneficiários da agricultura do município? Não, gente. Ah, tá. Desculpa, é a Mari que tá falando. Eu já ia falar. Não, gente, eu não sei afirmar. Então, olha, a Maricilda está passando uma informação muito importante para a gente. Referente a 2025, a quantidade de ATER será 25% do total dos beneficiários da agricultura familiar no município, segundo os dados do IBGE. Então, se o IBGE diz que vocês têm 100 unidades, vocês vão ter que fazer 25 atendimentos, tá? Então, é 25% da quantidade total. Para a gente não embarulhar a cabeça, eu vou já calcular esses 25% aqui e mando uma planilha para vocês já com a forma correta, tá? Só para vocês já irem se organizando. Caso o termo de cooperação seja feito agora em dezembro, os atendimentos anteriores vão ser considerados? Pelo que eu conversei com a Empire, sim, porque eles entendem que, por exemplo, tem processos lá dentro. Hoje, um termo de cooperação, eles mandam o modelo para vocês, daí o jurídico de vocês analisa. Aí, às vezes, envolve questão financeira, tem que ir para a Câmara de Vereadores, ou dentro do jurídico da própria Empire. Então, tem essa questão atemporal, ela foge do controle de vocês. Então, dentro do termo de cooperação, a Empire já colocou uma cláusula, acho que é um parágrafo, que diz, né, que ele assinado vale para o corrente ano, ou seja, vale para todo 2025. O município que não tem equipe técnica, que não tem formação, apenas ensino médio, eles podem fazer a TER? Eu estou desde abril aguardando o termo de cooperação da Empire ser assinado. Eu sempre cobro o pessoal, mas me informaram para não preocupar, porque vários municípios ainda não assinaram e não deram data para entregar assinado. Vocês poderiam fazer essa articulação para a gente? Tá difícil? Tá, Murielle, qual que é o seu município? Eu já vou confirmar, né, com o pessoal da Empire sobre isso, mas assim, a responsabilidade de assistência técnica, ela é dos municípios. Então, por exemplo, dentro da Secretaria de Agricultura, só tem ensino médio, mas lá na parte de saúde, os ACS continuam funcionando normal. Então, todos os atendimentos que for feito por lá, vai contar. Ah, dentro do seu município, o Senar está com uma tag de leite, de piscicultura. Então, ele também vai atendendo, vai valer normal, entendeu? Vocês só precisam formalizar esse processo e depois você me manda qual que é o seu município para a gente ver. A informação é que eu tenho que parece que 28 municípios está em processo de assinatura do termo de cooperação mesmo. A gente vai tentar trabalhar com eles para tentar fechar isso até agora, 31 do 12. Natasha, o sindicato do município não quis assinar o termo, pois alegaram que não podem passar os dados do Senar, que ele já tem o termo de cooperação com o Senar. Consegue nos orientar quanto a isso? Tem que ser termo direto com o Senar? Juruena, me procurem também no particular para a gente resolver sobre isso. Cada caso é um caso. Sobre não poder passar dados. De fato, a lei de proteção de dados ela impede, mas você pode passar o CPF borrado, entendeu? Então tem como resolver. O excedente de atendimento gera alguma vantagem na conta ou só precisamos atender o valor tabelado? Não pense na questão financeira, tá? Pense em quanto mais atender, melhor para o seu público, melhor para o desenvolvimento do seu município. Mas não gera fazer mais do que o mínimo? Não, infelizmente não. Caso do termo sendo com sindicato rural, Senar, toda e qualquer instituição, tá, gente? Figueirópolis, tá bom. Eu vou ver sobre essa questão do termo de cooperação com vocês, tá? Pedro, pode passar, por favor. Pedro, Oi, Natasha. oi. Vai passar o slide? Então, isso, tá certo nesse. Então, pessoal, aqui eu já até já falei, é, a,
o relatório, né? Então, se ele foi feito pelo técnico da MM, por exemplo, ali em cima fica os dados, né, do técnico e vocês vão ter que ter o termo de cooperação. Então, se fez com o Empaer, é o relatório do Sagaz. Se fez com o Cenário e com o Sebrae, precisa estar dentro dessa planilha. Pode passar, Pedro, por favor. Maurício, todo o atendimento precisa da identificação do CPF da pessoa que está sendo atendida. E ele também pode ser atendimento individual ou atendimento de grupo. Então, por exemplo, se lá na aldeia vocês fizeram uma reunião, né, com várias famílias, você vai colocar lá que foi uma reunião em grupo e vai identificar todos os membros que participou, né? Mas ele acaba sendo dentro do relatório o atendimento os dados da pessoa individual. Aí você só vai ter um campo para dizer se o atendimento foi só você e a pessoa ou se foi durante um evento com mais gente. Quando for durante um evento com mais gente, já está aqui em tela o exemplo. Vocês vão fazer uma lista de presença. E aí, nessa lista de presença também vai ter os mesmos dados, tá? Pode passar, Pedro, por favor. Então, pessoal, sobre a Terra é isso. Se quiser usar dados, Senar, Empaer, qualquer instituição, tem que ter cooperação técnica. A quantidade vai ser 25% do estabelecido no Censo Agropecuário 2017. Nós já vamos recalcular para vocês. Todo e qualquer atendimento tem que estar na planilha. Todas as planilhas precisam ser assinadas e essas planilhas vão ser, elas após a elaboração, precisam ser submetidas para o Conselho Municipal. Natasha, tua fala cortou toda. Tem Deu uma as travada aí no. fichas de vocês de Natasha, um por um. você vai ter que repetir essa fala que Travado? cortou tudo aqui. Nessa última fala sua cortou Ai, tudo aqui. gente. Tá. Então, só para recapitular. Assistência técnica. Se for usar dados de os atendimentos, as fichas individuais, elas precisam serem. Eu vou entrar pelo celular. Vou entrar pelo celular, tá, gente? Eu já devia ter entrado. Vamos indo aqui. Enquanto isso. Voltou? Ou ainda tá travado? Parece que normalizou. Voltou. Tá, então voltou. Precisa ter cooperação técnica para usar dados de fora. Todos os atendimentos que vocês fizerem precisam estar na planilha. Os extratos, vou chamar de extrato, mas, por exemplo, aquela lista de presença que eu mostrei ali na imagem anterior, quem vai analisar, todos os relatórios são validados pelo Conselho Municipal. Para a CEAF, você só vai encaminhar o Excel unificado. Por quê? Tudo que tá. O ACS tem uma ficha manual dele lá, com timbrado da saúde, com todo o processo. Você vai puxar ficha por ficha, tá nessa planilha, e para a CEAF você só vai mandar a planilha e a quantidade total. Quem que vai analisar essas fichas, Natasha, para confirmar se eu realmente fui lá? Quem vai analisar é o Conselho Municipal. Então, o Conselho que é o fiscal da CEAF, né? O Conselho que é o fiscal das ações de vocês, tá bom? Então, tudo que vocês fizerem, o Conselho vai validar. Para a CEAF, só vai aquela planilha que eu mostrei ali, que é a planilha que está com os dados finais, tá bom? 610577. Eu vou tentar entrar pelo celular para ver se fica melhor.
Modelo de lista de presença. Me solicitem no grupo, eu passo para vocês. Recording in progress. Espero, espero Vai ter que desativar que desse não vai seu dar usuário e certo. ativar do celular, Natasha. Não vai dar microfonia. Tá, vou desistir, tá? Beleza. A tabela com valores de atendimento tem um valor amostral para 2004. Esse foi o valor considerado de visitas. É, esse Word que eu mandei para vocês, a primeira coluna era a quantidade que vocês tinham que fazer em 24, a segunda coluna a quantidade que vocês tinham que fazer em 25. Para não ter confusão, a gente já vai calcular os 25% e eu já mando para vocês, tá bom? Pessoal, então, fechado a questão da assistência técnica, a gente vai entrar agora no critério da alimentação escolar. Barra do Garça perguntou se tanto o prefeito, a nomeação da equipe pode ser tanto o prefeito como o secretário. Isso vai depender do que a sua lei do município determina. Essa lista de presença é obrigatória. Todo evento que você faz, você precisa ter registro, tá? Para a CEAF, você não apresenta a lista de presença, mas o conselho pode ser que te exija, entendeu? Então, os atendimentos de vocês tiraram da onde? Ah, se é um atendimento por WhatsApp, beleza, você não tem como ter uma lista de presença de um atendimento por WhatsApp. Mas se é em loco, você tem que ter uma ficha de atendimento, se é dia de campo, se é palestra, você tem que ter lista de presença. Então, utilizem registros auditáveis, tá? Então, vamos entrar agora no nosso terceiro ponto, que é a né? O que vai ser analisado. As oficinas também servem para atendimento? Serve, gente. Tudo que vocês fizerem de 1º de janeiro a 31 de dezembro com o agricultor serve, tá bom? Principalmente as oficinas. Então, vocês vão ter que fazer. Pode passar, Pedro, o relatório da merenda. Ele tem que estar validado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, novamente, aqui, o ano que vem, vocês terminaram os relatórios tudo em janeiro, tem a reunião em fevereiro para aprovar os relatórios, tá? Então, o conselho precisa estar ciente das ações que vocês estão fazendo dentro da prefeitura. E quando a gente fala sobre alimentação escolar, pessoal, eu deixei um mapa bem grande ali do estado, ele está até coloridinho, de acordo. Vou parar de falar porque acho que cortou. Aqui acho que voltou, né? Por quê? Não tenho agricultor familiar aqui no meu município. Eu estou aqui em Acorizal, né? Ou eu estou em qualquer lugar do estado. Eu não tenho produtor de arroz. Ok. Você pode e deve comprar de um produtor de arroz do estado inteiro. A única exigência é que seja agricultura familiar. Então, não existe mais aquela fala de secretário. Eu não consigo comprar da agricultura familiar porque o meu município não tem essa produção. Você precisa, enquanto secretário, estar inserido dentro do consórcio, conversar com o secretário do município do lado. Ei, você conseguiu comprar arroz aí? Tem feijão, tem arroz, tem leite, tem carne. Então, vocês precisam se articular a nível regional, a nível fora até da região, para atender o critério da merenda escolar. Esse é o primeiro ponto. Pode passar, Pedro, por favor. Pedro. Diego. Você Será já que tá no travou e próximo ninguém tá me slide. ouvindo? Qual você trocou aí? Aqui para mim, então é minha internet, vixe. Volta, Diego, por favor. Vai ficar num slide que tem uma bolinha do Sim, se app. Eu tô com delay, gente. Aqui para mim não passou os slides. Eu tô no slide do índice Volta municipal. Diego? Tá, mas esse slide que tá em tela, pessoal. Ah, então tá certo mesmo a sequência. Então volta para esse que tá de azul, que tá só texto. Ali é os relatórios. Então tudo que vocês fizerem, né? Os valores têm que estar no relatório. E o principal, esse ano teve muito erro de vocês, por quê? Fez os relatórios e lá estava o valor de 200 mil e comprou 50 mil da agricultura familiar.
Aí, quando vai pegar o relatório lá do conselho, tá o valor de 500 mil, de 1 milhão. Gente, todas as informações têm que estar idênticas. Se o seu relatório final fechou em 20 mil, o seu relatório do conselho tem que estar 20 mil. Ah, Natasha, mudei, errei aqui R$ 10 do meu relatório. Vou fazer outra reunião de conselho? O certo é você fazer, porque o conselho tem que atestar a sua informação final, certo? Pode passar, Diego, esse slide, por favor. Tem uma pergunta aqui com relação à cooperativa, em relação às cooperativas com maioria de membros com CAF ou CAF jurídica. Elas contam no índice? Principalmente, gente. Então, quando a prefeitura vai abrir chamada pública, a gente tem uma hierarquia que é estabelecida pela lei federal. Quem que é o primeiro público? Cooperativa. Quem que é o segundo público? Associação. Aí vem grupos não formais e, por último, produtor. A única regra que tenha CAF, tá? Então, claro, você tem que estabelecer a lista de prioridade. Se tiver um produtor e uma cooperativa querendo vender, perante a lei, a cooperativa tem preferência. Então, por isso que vocês precisam trabalhar essa articulação antes do processo. Pode passar, Pedro, Diego, por favor. Gente do céu, será que tá passando aí e aqui para mim não tá? Para vocês mudou a tela? Isso, pronto. Então, nessa tela disse APP. Quando a gente vai falar de alimentação escolar, pessoal, eu preciso dizer para vocês o seguinte: enquanto vocês, secretários de agricultura e equipe de agricultura, tiver no mundo de vocês sozinho, vocês não vão conseguir aumentar essa questão da merenda. No mundo de vocês sozinho, por quê? Quem que conhece o produtor, que sabe onde ele está, que sabe onde ele produz? Agricultura, Embraer. Quem que monta a tabela do que vai comprar? A nutricionista da educação. Quem que monta o processo para comprar? O setor de administração e finanças. E quem que paga? Finanças. Então, o processo não é só da agricultura. O processo não é só da educação. Se não tiver uma conversa entre vocês de organização antes, vocês não vão avançar. Se lá para a nutricionista não chegar um relatório feito pela Empaer e pela Agricultura dizendo aqui no município de Juara produz banana, mandioca, pequi, melancia, e ela lá no cardápio não saber e está pedindo pera, uva e maçã, vocês vão continuar no avançando. Então, vocês precisam, primeiro, conhecer o que vocês produzem. Segundo, uma reunião e uma conversa de vocês. Mas essa conversa não é lá a Secretaria de Educação ou a Finanças falando, Secretaria de Agricultura, o edital está aberto. Não, gente, não é quando abrir o edital, é antes. Vocês precisam se organizar 2, 3 meses antes de abrir o edital. A chamada pública. Para a parte de licitação, o mais fácil, né? A lei do processo de licitação, ela diz o quê? Que vocês precisam fazer, que os contadores precisam comprar por pregão. Aqui na da agricultura, obrigada, Jana. O FNDE já diz o quê? Da agricultura familiar você compra por chamada pública. E aí, qual que é a outra maior dificuldade que vocês têm? Eu vejo lá os editais de chamada pública. Tem um município aqui que tinha 7 itens na chamada pública, gente. Tinha tomate, cebola, cebolinha, almeirão, pepino, banana e salsa. Se vocês fazerem chamada pública colocando só 7 itens, quer dizer o quê? Da agricultura você está dizendo, agricultor, me entrega esses 7 itens. Aí o ovo, o leite, o trigo, a carne, todos os outros você está colocando o quê? Vou comprar do mercado. Então, o primeiro ponto, o edital de chamada pública, ele tem que estar com todos os itens possíveis de serem ofertados por um agricultor familiar. Volta novamente aquele ponto. Agricultor familiar de norte a sul do país. Ah, Natasha, estou aqui em Planalto da Serra, não tenho produção, vou comprar de Campo Verde, vou comprar de Primavera, de Cuiabá, de Várzea Grande, da onde for,
tá? Desde que a pessoa que vai te entregar tenha a CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Pode ser uma CAF jurídica, pode ser uma CAF sem ser jurídica, esqueci o termo, individual. Pode ser pessoa física, pode ser associação, pode ser cooperativa. Não importa quem seja, importa que consiga entregar os produtos e que consiga comprovar que é agricultor familiar. O que é de origem animal precisa ter registro de inspeção. Se é do seu município para você mesmo, o sim. Se é para você vai comprar, você está em Barra do Bugres e vai comprar de Tangará da Serra, tem que ter o CAPP, tem que ter o CISB, tem que ter o CIF. Ah, outro ponto que me reclamaram. Natasha, o município X não está aceitando o produto do CAPP. Gente, como assim? É um serviço de inspeção estadual, regulamentado por uma lei com validade em todo o território do estado do Mato Grosso, porque cargas d'água que você não quer aceitar no seu município, na chamada pública da merenda. Então, assim, temos novidade de registros? Temos. Registro de inspeção sanitária, sim, CAPP, CISI, CIF, CISB, SUSAF, todos devem ser aceitos. Selo arte, selo artesanal. Eu não estou falando aqui de selo, tá? Selo da agricultura familiar, selo mulher, selo jovem. Não, a gente está falando de registro de inspeção. Origem animal, registro de inspeção. Origem vegetal, processado, alvará sanitário. Natasha, tem um produtor que ele produz mandioca. A mandioca com casca, R$ 5,90, por exemplo. E a mandioca descascada é R$ 8,20. Então, o técnico da Empower vai lá e fala para o produtor, olha, vamos regularizar sua documentação, né? Eu vou te auxiliar para o senhor poder entregar a mandioca descascada, porque o valor dela é maior, né? Você agrega valor dentro do produto. Ok. Aí tá todo mundo, Natasha, aonde que eu tiro o alvará sanitário? Dentro da sua vigilância sanitária. Ah, Natasha, a minha vigilância sanitária falou que tem que ser lá no SIM, que tem que ser lá na agricultura. A sua vigilância sanitária está incorreta. O processo de vegetal é na vigilância sanitária, municipal ou estadual. Polpa de frutas, bebidas e cachaça no mapa. Tô com dúvida na parte vegetal? A gente já fez uma live com a SES e orientou como emitir o alvará sanitário. Então, se o seu município, a vigilância sanitária, não tem aptidão, estrutura e não consegue emitir alvará sanitário para produtos beneficiados vegetais, faz o acompanhamento, ajuda o produtor a pegar a documentação e faz pelo sistema da Visa estadual, você protocola tudo no e-mail, ele tem isenção de taxa e vem por ali mesmo o alvará sanitário dele, ok? Então, vocês precisam o quê? Se atentar à regularização sanitária, se atentar para que o produtor tenha CAF e, principalmente, fazer os ajustes de dentro da gestão. Não vai avançar, não vai evoluir, enquanto eu não tiver finanças, licitação, agricultura e educação e Empower e produtor conversando e organizando o processo. Esse organizar o processo, gente, não é cumprir o que prevê lei que diz, o edital tem que ser publicado e ficar aberto por 20 dias. Não, se você vai publicar o edital dia 10 de dezembro, 3 meses antes você já tem que estar levantando e estruturando essa produção de vocês, certo? Pode passar, Pedro, por favor. Sobre o alvará sanitário, produto de origem vegetal, processado. O que é processado? A mandioca descascada, a abóbora cabotiã cortada, tudo tirou casca, já é um processamento, né? Mínimo, mas é um processamento. Então, os produtos processados, eles precisam de alvará sanitário. O alvará sanitário é emitido pela Vigilância Sanitária dos municípios. A gente está tendo muita confusão, muitos municípios me trazendo relato de que aqui no meu município a vigilância disse que não é com ela, que é com o serviço de inspeção municipal. Essa informação está incorreta, não é com o serviço de inspeção municipal.
é com seu próprio município. A MM, o presidente Leonardo, já está em articulação para a gente fazer novamente uma live e uma circular de orientação com as equipes das vigilâncias. Então, se a sua vigilância já está operando, né, já emite o alvará sanitário, tudo certo. Caso seu município ainda não emita, você pode auxiliar o produtor com o processo dele perante o Estado. Tem o sistema SVS da SES, ele recebe todo o processo pelo e-mail, né, por um protocolo. Agricultor familiar tem isenção de taxas, né, desde que ele tenha a declaração da Emper, que o valida como agricultor familiar ou CAF. O processo é analisado lá pela equipe da Vigilância Sanitária em Cuiabá, do Estado, e retorna para o produtor alvará sanitário por e-mail, tá bom? Então, esse é o processo para vegetal. Pessoal, finalizada a questão da merenda escolar, a gente entra no nosso último indicador, né? Então, são 4, o último é recurso total aplicado na agricultura familiar. Uma particularidade que a gente tem aqui é despesa liquidada empenhada. Esse ponto sobre pagamento também foi uma dúvida esse ano. Teve um município que falou bem assim, Natasha, eu comprei, né? O secretário de Agricultura fez o relatório e falou: não, a gente comprou de uma cooperativa aqui, foi quase 300 mil e tá tudo certo. E tirava o extrato lá do radar e não tinha nada de 300 mil. Aí o que acontecia? O setor financeiro deixou virar o ano e pagou só em janeiro. Então, assim, gente, o que vale 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se virou qualquer despesa para pagar em janeiro, não vai contar vai contar para o ano seguinte. E outra coisa, referente à merenda escolar, qual é a forma oficial, né, de informar os valores? Depois eu vou dar uma passada aqui pelo site, vocês vão ver, né, todos vocês sabem, a gente teve impugnação nos valores da merenda desse ano. Então, vou dar um exemplo, né? A nutricionista do município passou um relatório. Olha, eu comprei isso aqui esse ano, né? Então, ela passou os valores, as quantidades, mas o setor de finanças pagou por outra fonte ou virou o ano e não pagou. Então, assim, para a CEAF, para o CEIAF, a forma de encaminhar os valores é aqueles oficiais que já foi usado esse ano na impugnação, que é o QDD, que é o radar, que é o portal transparência, que é o relatório de despesa, que é o relatório do FNDE. Então, assim, são relatórios, né, são canais oficiais. Então, isso vocês já arrumaram para esse ano e já tem que pacificar, já tem que ir lá conversar com o setor de finanças, olha, a partir de janeiro eu vou precisar do valor que vocês gastaram, né? Que a gente gastou referente à merenda escolar. Tanto de recurso próprio, como recurso de fonte que recebe da FNDE. Eu vou falar disso mais na hora da planilha, para não ficar muito confuso. Então, o último item aqui, gente, é recurso aplicado na agricultura familiar. Qual vai ser a forma, né, de demonstrar o que vocês aplicaram? Todo município faz a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é um planejamento financeiro do município. Ele fixa quais vão ser as despesas que vai gastar no ano seguinte. Então, a LOA, que foi feita agora, em 25 para 26, ela diz, lá no setor de agricultura do município tal, do município de Comodoro, por exemplo, a previsão orçamentária é de 600 mil reais na agricultura. E aí, quando chegar dezembro, né, do ano que vem, o QDD, que é o quadro de detalhamento de despesas, vai dizer o que foi gastado dentro da agricultura. Então, referente a isso aqui, o que vocês vão apresentar? Né? Qual era a previsão de LOA e qual é o quadro de detalhamento de despesa. Isso aqui vai ser uma forma do município saber que está sendo avaliado o investimento de recursos aplicados na agricultura. Então, o Estado não pode obrigar vocês a gastarem na agricultura, mas ele vai avaliar, tem peso 3, né, 0,3 na fórmula do que vocês estão fazendo. Então, também é uma maneira de garantir um fomento dentro da agricultura.
a CEAF, né? A Maricilda, infelizmente, está sem o áudio, mas eles depois podem complementar melhor sobre essa questão do QDD. Como não é uma coisa que precisa resolver até agora, 31 de dezembro, então esse ponto a gente pode também tratar melhor dela no ano que vem, tá bom? Começo do ano a gente tem outra live. Pode passar, Pedro, por favor. Pedro, Diego. Já troquei aqui. Aqui, pessoal, é um exemplo que eu trouxe, porque todos vocês, quando a gente estava lá fazendo a questão da TER, falavam bem assim: ah, eu tenho um relatório de 10 horas máquina. Eu fui fazer gradeamento no assentamento 5 vezes nessa semana. A Natasha, a gente ganhou umas mudas da CEAF, e aí o frete, o município que tinha que custear. Então, todas essas ações de muda, de frete, de trazer, né, os implementos agrícolas, de prestação de serviço, gradeamento, uso de máquina. Então, todas essas ações vocês vão demonstrar para a CEAF dentro desse requisito: recurso total aplicado na agricultura familiar. Qual que é a dificuldade que vocês vão ter aqui? Primeiro ponto, vocês colocam, quando a gente fala de despesa, vocês. Peraí, gente. Quando a gente fala de despesa, vocês têm o quê? Lá na LOA, você só tem despesa de aluguel, de veículo, de folha de pagamento. Aí aqui, vocês estão executando a ação. Qual que é a particularidade que vocês vão ter? Aonde que está alocado os maquinários que fazem o serviço da agricultura? É na obras. Então, a receita, o dinheiro, vai lá para obras. Então, aqui, a Maricilda já falou isso bastante com vocês. A CEAF sempre reafirma que vocês precisam construir dentro da LOA um programa da agricultura familiar que envolva as outras pastas. Então, lá na assistência social, vocês estão comprando produto da agricultura familiar para montar as cestas do pessoal do CAD Único. Lá no setor de saúde, o hospital está comprando, né, criou um programa PAA municipal e está comprando produto da agricultura para a rede de hospitais, né, para alimentação do hospital. Então, todas essas ações que vocês forem fazer de fortalecimento da agricultura, vocês precisam estar com elas dentro de um programa para que vocês consigam mensurar financeiramente qual é o investimento que vocês estão tendo. Então, eu dei o exemplo aqui de grade, de máquina, que era o que vocês mais falavam. Ah, estou fazendo um serviço de maquinário, estou fazendo a manutenção de uma estrada, que é por onde vai escoar toda a produção. Então, todas essas ações, elas entram dentro desse último critério, que é o recurso aplicado na agricultura familiar. Mas, vocês vão precisar construir, né, com o setor financeiro, a forma de tirar um extrato, né, de quantificar e precificar essas ações que foram feitas. Certo? Pode passar, Pedro, por favor. Tudo isso que eu falei, eu vou mostrar novamente o painel da CEPLAG para vocês. Está dentro do painel da CEPLAG, que eu acabei de mandar o link no chat, e também está dentro do site da CEAF. O site está muito atualizado, então vocês entram dentro da CEAF, quando vocês clicam na Agricultura Familiar MT, ele abre esse painel principal e já diz, né, todas as ações da secretaria. Aí tem uma pasta específica, uma aba, Sistema CEAF. Quando você entra, abre essa imagenzinha aqui do lado. Então, tem o e-mail deles, tem o telefone, a equipe, nós tivemos uma reunião essa semana, a equipe aumentou, então tem a Maricilda, que é a superintendente, que está aqui com a gente, tem a Eveline, tem mais 2 técnicos, então a equipe está, né, já aumentou, está maior. Eles têm um tempo de resposta bem mais curto, então qualquer dúvida. Natasha, fizemos o plano, estamos com dúvida se está certo, se as oficinas eram assim, manda por e-mail para eles. Esse telefone de WhatsApp, o celular, é o WhatsApp direto deles. Então, todas as dúvidas vocês tiram por ali. E ali para acesse, tá todas as legislações, download, tá todos os modelos de relatório, de ATER e da parte de merenda. Então, e também tá a cartilha, né? Então, vocês precisam rever as legislações, tá? Pode passar, Pedro, por favor.
Ah, esse é meu contato, mas Pedro, para de... Ai, como que diz? Corta a transmissão daí, que eu quero transmitir daqui. Permitir. Eu quero transmitir daqui. Entra, acho que a internet daí fica melhor. Você consegue. Ah, não, eu vou transmitir daqui, tá certo. Gente, minha cabeça não tá muito. Peraí, eu quero mostrar para vocês. Então, lá dentro do painel da CEPLAG, a gente já mostrou. Eita, a gente já mostrou. Peraí, gente. A gente já mostrou onde tem tudo, né? Então, tá mostrando aí para vocês a minha tela? Sim, tá mostrando aqui sua tela do Google. Tá no, na do Zoom. Aí. Tá, agora mudou, né? Tá no Power BI, cara. Tá, então, gente, aqui no BI, ó. Peraí. É esse aqui. Ali no BI tem esse Excel que eu tô mostrando aqui para vocês. Ah, deixa eu fazer o passo a passo lá. Então, no BI vocês vão em materiais complementares. Materiais complementares, vocês vão clicar em agricultura familiar. Agricultura familiar, vocês vão clicar em memória de cálculo. E aqui são dois Excel. O primeiro Excel é o antigo, né? Antes da impugnação. Então, aqui, ó, público de ATER. Essa primeira coluna era o que vocês precisavam fazer. Então, por exemplo, a Corizal tinha que fazer 57. E eles fizeram 0 pelo município, 153 pela instituição cooperada, fez 153. Então, percebam, eu acho que alguém fez uma pergunta: ah, Natasha, se a gente fizer a mais, vai pontuar a mais? Não. Então, esse ano, em 24, não pontuou, 25 também não. Todo mundo bateu 100% de ATER. Por quê? Quem tinha que fazer o mínimo fez. Então, tem município que tinha que fazer 123, por exemplo, esse aqui, e ele fez 170, deixa eu ver, ele fez 176. Então, ele fez a mais, né? Todo mundo pontuou. Aí, quando a gente vem falar de merenda, já está no site a planilha atualizada. Então, essa aqui é a planilha de vocês. Deixa eu ver se. Quando ela é online, não dá para pôr filtro. Mas, por exemplo, aqui, gente, qual que é o principal que vocês têm que ter atenção? Eu vou tratar como Cáceres, que foi o município que mais comprou da agricultura familiar. Então, por exemplo, Cáceres, ele recebeu do governo federal 1.385.000, né, do repasse do FNDE, que está aqui, ó, na coluna F. E ele conseguiu comprar por 1.385.325. Ele comprou quase 100% da agricultura familiar, que está na coluna C. Aí, o total de alimentos municipal, recurso próprio, ele gastou, né? Comprou no total 2.258.000 e uns quebradinhos, que está na coluna G. Desses 2 milhões, ele comprou 185.000 da agricultura familiar. Então, vocês veem, ele se destacou bastante no recurso federal, mas no recurso próprio ele ainda pode melhorar. Ele é o município que ficou, né, com a compra maior, então o processo aqui é o total. Do total que você gastou, qual é o total que é da agricultura familiar? E ele fechou nesse coeficiente de 43. Então, aqui vocês conseguem ver o desempenho de todos vocês e o principal é avaliado o gasto total, recurso próprio e repasse do governo federal. Então, a partir de janeiro, a lei federal também mudou, né, a processo, e vocês têm que comprar 45% da agricultura familiar com repasse que vem do governo federal. Não é mais 30%, é 45%. E no mínimo, e de recurso próprio, se vocês conseguirem comprar 100%, quanto mais vocês comprarem, mais vocês vão aumentar o índice, entendeu? Então, essa questão da merenda, ela de fato é impulsionar vocês para fomentar a compra da agricultura familiar. Gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu vou dar uma passada aqui no chat para ver se ainda tem dúvida. Cotriguaçu, qual portaria que informa qual alvará sanitário para produtos de origem vegetal de responsabilidade da vigilância sanitária?
Pois aqui no município a vigilância também nos informou que não é com eles. Tá. Todos vocês que estão com dúvida no vegetal, depois vão assistir a live do processo vegetal, tá? Prometem. Eu vou mandar para o Pedro, porque eu não estou com o WhatsApp logado, e ele já vai compartilhar aí com vocês o link dessa live que a gente fez. Mas ela também está no canal da MM no YouTube. O que que acontece, gente? Todo município, para existir, qualquer unidade de saúde, ele tem que ser descentralizado. Então, todos vocês são descentralizados, todos vocês têm o SUS implantado no município, certo? Dentro do SUS, ele coloca 3 níveis. Então, os municípios têm nível 1, nível 2 e nível 3. É baixa, média e alta complexidade, certo? Alta complexidade aqui no estado são poucos, eu acredito que seja 7. Não vou entrar muito nesses pormenores para não correr risco de passar alguma informação errada. Mas, em resumo, todos os municípios que são nível 1, que são vocês, todos vocês são nível 1, já têm as competências delegadas. Aonde está a competência delegada, Natasha? Está lá no seu Código Sanitário Municipal. Então, o município aqui me perguntou qual é a portaria que informa? O Código Sanitário do município. Lá ele é muito claro, ele diz qual é a responsabilidade do município. Qual que é as particularidades que vocês vão ter? Por exemplo, farinheira, ela é alto risco, né? O contaminante, o negócio, o efluente, ele é de alto risco. Então, alguns alto risco precisam de delegação, mas isso, né, a maioria é. Então, o que que a gente está pedindo agora? Tem muitos códigos sanitários defasados, né? Tem, por exemplo, para você analisar como que é o processo do alvará sanitário lá no estado, só para vocês entenderem. Os profissionais, né, a nutricionista, os profissionais da área, e tem um arquiteto. Então, quando você submete o projeto, o arquiteto faz análise de projeto e os outros profissionais são inúmeros, eles fazem as análises de fluxo. O princípio da vigilância sanitária é as boas práticas de fabricação. Tanto é que nessa live que a gente fez, um dos documentos que tem lá é croquis das instalações, documento pessoal, e o produtor tem que ter um curso recente de boas práticas de fabricação. Entendeu? Então, todo esse processo, né, em virtude da dificuldade dos municípios de realizar esse processo de alvará sanitário, nós, né, o presidente Leonardo fez uma articulação junto ao governo do estado e a Secretaria de Estado de Saúde inseriu a agricultura familiar dentro do sistema deles. Isso é recente, é desse ano, e hoje eles já estão recebendo as demandas da agricultura familiar, né, com o volume de produção do SUSAF. Então, não é, por exemplo, um grande produtor que faz 10 toneladas de farinha por hora é agricultor familiar, não. Então, tem o volume, a lei do SUSAF coloca qual é o volume, a lei do SUSAF é animal e vegetal, tá? Ela coloca qual é o volume, e o Estado tem um sistema para receber essa demanda. Então, o município em que a equipe técnica não tem condições, né? Enfim, corpo reduzido, não tem como atender a demanda, o Estado atende e tem a isenção tributária, então a Empaiar precisa acompanhar esse produtor para testar que ele é agricultor familiar, então não vai pagar taxa nenhuma, porque normalmente ele teria que pagar uma taxa de 3, 4 mil reais só para protocolo e análise de processo. Hoje ele tem isenção da taxa, faz todo o processo por lá e manda o alvará sanitário. Eu não sei se o pessoal de Poconé é bem provável que não vai estar, mas eu posso até fazer uma próxima live, vou trazer o pessoal de Poconé, da Vigilância Sanitária, eles já emitem alvará sanitário, eles acompanham, Campo Verde, o pessoal da Vigilância Sanitária de Campo Verde também é referência para a gente, são inúmeros, pessoal, mas assim, vou só dar esses 2 exemplos, que é um município um pouco maior, né, financeiramente, uma estrutura melhor, e um município um pouco menor, mas que tem uma estrutura e tem equipe, já operam e fazem, tem alvará sanitário e todo mundo já há anos, tá? Não é uma coisa do mês passado. Então, vocês também podem trocar, entrar em contato com esses outros municípios para ter acesso, né? Trocar informação de operação sobre a parte da vigilância. A última pergunta que tem no chat, no ano de 2026, esse relatório do recurso aplicado deverá ser encaminhado até 31/3? Sim. Tudo que eu falei aqui, a TER, merenda escolar, recursos aplicados na agricultura familiar e cumprimento do termo de adesão, que é sobre o conselho, lei, regimento e 4 reuniões no mínimo, e plano municipal
ou publicação da equipe que vai fazer o plano, tudo isso é para ser encaminhadas as informações até 31 de março, tá, gente? É referente a 2025, vocês informam até 31 de março. Eu queria abrir, deixar aberto para perguntas, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Com relação à gravação, o vídeo passa por edição, o setor de comunicação está todo aqui em Alta Floresta, a gente retorna para Cuiabá só na sexta-feira. Então, na segunda-feira, eles começam a mexer e assim que concluir, já sobe para o site. Não, Tawane, você tem que ter 4 reuniões no mínimo em 2025, tá? Ah, só fiz 3. Não pontua. É no mínimo 4 reuniões, 12 meses e no mínimo 4 reuniões, tá? Realizou em janeiro, vai valer para 26, não vale para 25. Então, esse processo, 1º de janeiro a 31/12. Publicar a portaria de nomeação da equipe, até 31/12. Fazer no mínimo 4 reuniões do conselho, até 31/12. Arrumar a lei do conselho, arrumar a portaria de o regimento até 31/12. Tudo até 31/12. Então, por isso que eu tentei até fazer essa live já agora, para a gente dar tempo, né? Vocês têm mais 15 dias, digamos que úteis aí, para terminar essas ações. Gente, tudo que eu estou trazendo aqui não é novidade, tá? A não ser essa informação dos 25% que vai reduzir a questão da TER, todas essas outras ações, a gente já teve lives passando antes, mas quando eu fiz a enquete com vocês, eu vi que tinha gente ainda com dúvida. Então, eu falei, vamos fazer essa live para a gente esclarecer um pouquinho mais, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser usar o microfone, não sei se o áudio da Maricilda retornou, se ela estiver por aqui ainda e quiser também fazer uso da fala. No mais, eu queria agradecer vocês. Nós estamos em Alta Floresta. Amanhã eu vou estar em Sinop, amanhã é sexta-feira, volto para Cuiabá. E assim, pessoal, utilizem o grupo que nós temos. Nós temos o grupo dos secretários e nós temos o grupo dos técnicos. Então, utilizem o grupo, porque uma dúvida que vocês mandam, talvez eu não consiga responder na hora, mas tem qualquer colega lá que já está mexendo com isso também, consegue auxiliar vocês, tá bom? Então, a informação já está com vocês. Vocês têm muitos colegas que, assim, já têm domínio do assunto, conseguem auxiliar, tá? E a gente vai trabalhando em conjunto. Em nome do presidente Leonardo, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Nós da MM estamos à disposição, estamos trabalhando. Gostaria também de fazer um agradecimento público, né, para a Maricilda, para a secretária Andréia, que desde 2024, né, assim que a secretária Andréia assumiu a pasta, nós tivemos, né, essa abertura do governo do estado para receber as demandas, né? O presidente Leonardo participa muito do processo e ele tem um trabalho dentro da MM de ouvir as demandas de vocês, né? Todas as nossas ações, elas em cima das dúvidas e dos problemas de vocês. Então, a gente fez aqueles mutirão de tirar dúvida, e era uma coisa assim, na sexta-feira anunciou, e na segunda-feira tinha 70, 60 pessoas aqui, a gente sabe das distâncias, das dificuldades. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu falo, é muito bom e gratificante trabalhar com vocês, porque vocês sempre estão em peso, estão interessados, tá? Então, acaba ficando um pouquinho mais corrido, final de ano que vem, quando começar a mexer com os relatórios, mas para a gente é gratificante ter, né, o governo do estado com uma equipe com essa sensibilidade e esse olhar para cultura que a secretária Andréa tem, que a Maricilda tem. Então, agradecer a todos vocês, né, do Estado, Maricilda, e agradecer a vocês, secretários e técnicos. A gente vai continuar em conjunto nesse processo. 2 pontos principais do Conselho e do plano e das reuniões do Conselho, que é até 31/12, tá bom? Acho que eu não tenho mais nada para falar, senão eu vou começar a ficar só sendo repetitiva. Mari, assim, eu vou te colocar nesse grupo. Maurício, nós temos mais produtores do que o indicado no índice. Como fazemos para adicionar estes que estão de fora? O que acontece, Maurício? A base, a linha de corte é o IBGE. Então, até que seja feito um novo censo agropecuário, nós estaremos trabalhando com o censo agropecuário de 2017.
tá? Agora, em 2027, é a previsão do novo censo. Então, se você tem outros municípios, você continua com atendimento com eles, mas a nossa a lei. Então é isso, pessoal. Obrigada, Mari. Eu gostaria de pedir para todos abrir câmera, quem tem, para a gente fazer um registro de fotos nesse momento. Diego, me ajuda daí. Eu nunca sei, porque no meu computador eu só vejo uma faixinha em cima, eu não consigo arrumar para ver todo mundo junto, sabe? Sala simultânea. Não, não vou nem inventar, porque vai que eu fecho. Então é isso. Diego, faz pra gente, por favor, Tudo bem, quem não tem câmera não precisa se preocupar, tá bom? Tá bom, Fabi. Obrigada, Fabiola, Michele. Então, Diego, você consegue fazer daí um registro só, né? As pessoas que têm câmera eles já estão abrindo. Diego, Pedro. Tô tirando os prints aqui. Tá. Só mais um. Todos vocês daqui da região, deixa eu olhar para mim não esquecer o nome. Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta. Ai, tá faltando um município. Ah, meu Deus, qual que é agora? Eu não posso cometer essa gafe. Venham para a MM itinerante. Às 14 horas a gente tem uma fala com o consórcio, né, com vocês. E aí a gente pode entrar nos dados e detalhar mais a planilha, dos valores de vocês. Alta Floresta, Paranaíta, Piacás, Carlinda, desculpa, Carlinda, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Espero vocês às 14 horas no, na Praça do Avião, no centro de eventos que tem aqui, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. Até mais e a gente segue à disposição.